Você já teve aquela sensação de que nasceu para algo maior, mas não sabe exatamente o que? Como se sua alma gritasse por um sentido mais profundo, por uma missão que vai além da rotina, do comum? Talvez esse vazio que você sente às vezes não seja um acaso. Talvez seja o próprio Deus sussurrando ao seu coração, tentando te lembrar do motivo pelo qual você foi criado. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Não é sobre sorte, destino ou coincidência, é sobre propósito. Um propósito que não está fora de você, mas dentro, esperando ser despertado. Por isso, assista esse vídeo até o final, porque nos próximos minutos, você vai descobrir como identificar o chamado divino que habita dentro de você, e por que isso pode ser a chave para uma vida com sentido, direção e paz verdadeira. Você já refletiu sobre qual é a intenção real de Deus para a sua existência? Como entender se você está vivendo aquilo que Ele designou para você desde o início? Cada ser humano nasce com uma missão, uma razão maior para estar aqui. E, muitas vezes, passamos anos caminhando sem direção, tentando desvendar esse mistério, nos perguntando o que, de fato, o Criador espera de nós. A verdade é que nem sempre os nossos desejos coincidem com os planos dele, e isso pode causar incerteza, frustração, até um certo abatimento. Mas e se eu te revelasse que esse chamado já foi plantado em você no exato instante em que você foi gerado? O chamado de Deus não é um convite para uma vida fácil, sem desafios. É um chamado para uma existência cheia de valor, com propósito eterno. Quando a gente compreende isso, passamos a enxergar os momentos difíceis de outra forma. As provações não são castigos, mas ferramentas de lapidação, parte do processo que forma o nosso caráter e nos aproxima da vontade de Deus. Já sentiu um incômodo estranho no peito, como se algo estivesse faltando mesmo quando tudo parecia estar bem? Pode ter sido um anseio de servir, de transformar vidas, de crescer espiritualmente. Esse sentimento pode muito bem ser o próprio Deus tentando te alcançar, tocando sutilmente o seu coração, te convidando a descobrir o verdadeiro plano dele para sua jornada. E o primeiro passo para reconhecer esse chamado não está em ter todas as respostas, mas sim em manter um coração acessível e disposto. Você não precisa ver o caminho inteiro para começar a andar. A maioria dos planos de Deus são revelados passo a passo. Ele não te mostra o fim, mas garante que estará com você em cada decisão, em cada escolha. Jeremias 29, 11 nos lembra disso. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, sim, seguir o chamado pode causar medo. O receio da crítica, as dúvidas sobre a própria capacidade, o medo do fracasso, são normais. Mas é preciso entender. O medo é uma armadilha criada pelo inimigo para nos impedir de avançar. Deus nunca nos chama para algo sem nos equipar antes com aquilo que vamos precisar. O segredo está em confiar, mesmo tremendo. O medo pode até aparecer, mas ele não pode ser o dono da sua caminhada. É a fé que precisa guiar seus passos. Fé na presença de Deus. Fé na direção que ele aponta. Moisés também sentiu medo. Ele se via pequeno demais para a missão que recebeu. Mas foi exatamente na sua fragilidade que Deus mostrou sua força. Ele não precisava que Moisés fosse perfeito, apenas que estivesse disponível. Muitas vezes, acreditamos que apenas algumas pessoas são escolhidas para grandes realizações. Achamos que o propósito é privilégio de poucos, dos mais capacitados, dos especialistas da fé. Mas essa é uma mentira disfarçada de humildade. A verdade é que todos nós somos chamados. Cada ser humano tem uma função única e insubstituível no plano divino. E o mais impactante é saber que Deus já colocou em você tudo o que é necessário para iniciar essa missão. Você não precisa esperar mais um sinal, uma confirmação, ou que tudo esteja perfeito. O que falta não é domingo, é ação. O que você precisa agora é de ousadia para dar o primeiro passo. A Bíblia diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5:14. E essa luz que existe em você não foi feita para ser apagada. Foi feita para brilhar,
para inspirar, para iluminar o caminho de quem está perdido, para cumprir um destino que não é só seu, mas parte de algo maior. Agora que você compreendeu que o chamado de Deus não é um mito, nem um privilégio de poucos, mas uma convocação direta ao seu espírito, o que vai fazer com isso? Vai ignorar mais uma vez essa inquietação que arde no seu peito? Ou vai, pela primeira vez, dar ouvidos à voz que te chama desde sempre? Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, escreva nos comentários a palavra propósito e compartilhe como você tem buscado se alinhar com o plano de Deus para sua vida. No próximo vídeo, vamos falar sobre os obstáculos espirituais que surgem quando decidimos viver esse chamado. Obstáculos que não são barreiras para nos parar, mas provas que nos fazem crescer. Então não perca. A próxima etapa dessa jornada pode ser o seu divisor de águas.